Então, turma, só recapitulando o que nós conversamos anteriormente, né? Eu falei para vocês da relação da ação dos fármacos, né? A relação da estrutura química com a ação dos fármacos no nosso organismo. E eu falei para vocês que os fármacos eles são divididos em estruturalmente específicos, que são aqueles que agem sobre receptores, né? E os fármacos estruturalmente inespecíficos, que são aqueles que agem sobre o organismo, né, age no organismo por um perfil físico-químico, por uma característica físico-química, tá? E aí, quando nós pensamos nessa interação entre fármaco e receptor, é importante nós relacionarmos alguns fatores, como, por exemplo, o que nós chamamos de KD, né? O KD, gente, é uma variável que ela vai associar a capacidade de ligação do fármaco com o receptor. Nesse contexto, é importante nós compreendermos o seguinte, que quanto menor o KD, mais afinidade o fármaco vai ter pelo receptor. Isso basicamente é uma fórmula matemática, não é um cálculo que determina o KD ou não. Só para vocês entenderem, nós temos o fármaco e o receptor. Quando o fármaco e o receptor se ligam, eles formam o que nós chamamos de complexo fármaco-receptor. E aí, para a gente determinar o KD, para a gente determinar o valor do KD, a gente pega aí a concentração do fármaco vezes a concentração do receptor, separado, né? Dividido pela quantidade de fármacos que estão ligados ao receptor. E aí nós temos o KD. Se o KD ele for baixo, né? For pequeno, significa que o fármaco ele tem uma associação forte, uma afinidade com o receptor. Isso é muito importante porque quando você tem um KD forte ou um KD menor, significa que tem uma interação mais específica, significa que a interação acaba exercendo uma atividade, uma eficácia maior sobre o receptor. E aí, nesse contexto, é importante nós começarmos a falar, gente, que para que o fármaco ele se ligue ao receptor, ele tem que acontecer essa ligação através de interações, tá? Através de forças, né? Ou seja, através das características físico-químicas dos átomos que levam essas interações. Nesse sentido, as ligações envolvidas na formação do fármaco receptor são as mesmas que ocorrem na ligação das proteínas, as quais determinam a estrutura das proteínas. Tá? O que seria isso? Quando a gente fala nesse contexto aí, é só para dizer que toda vez que um fármaco ele se liga ao receptor, significa que ele se liga através de ligações, através de interações, né? As conhecidas ligações covalente, ligações iônicas, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, interações hidrofóbicas e outras. Então, para que ocorra essa interação, é necessário que os átomos, os elementos químicos presentes na substância, consigam se ligar aos receptores. Aí vocês podem estar se questionando, mas por que é importante, ou por que os átomos eles ligam entre si? Porque, gente, um dos objetivos, um perfil, um dos objetivos dos átomos é que ocorra a interação entre átomos entre si. Por quê? Os átomos, gente, os elementos químicos, eles precisam se tornar estável. Eles têm que ser estável, certo? E essa estabilidade está totalmente associado a um perfil da presença de elétrons na camada de valência. O que seria isso? O objetivo de todo elemento químico é ser um gás nobre, é ter aí ter 8 elétrons na camada de valência, que é quando um elemento está estável, à exceção do hidrogênio, que para se tornar estável ele precisa de 2 elétrons. E aí, quando os elementos químicos eles entram em contato com outro elemento químico, eles começam a fazer interações, eles começam a fazer ligações, tá? Com que intuito? Essas ligações, essas interações, o intuito é de facilitar a estabilidade química, para que possa ter ambos os elementos a estabilidade química, ou seja, a presença de 8 elétrons na camada de valência ou 2, a exemplo do hidrogênio. Nesse sentido, nós temos essas ligações e essas interações que podem ocorrer entre fármaco e receptor. Contudo, gente, é importante dizer que toda vez que uma substância ela se liga, o fármaco se liga ao receptor, geralmente essa ligação ela é reversível, né? São ligações fracas e que tem que ser reversível. Em que sentido?
o fármaco se liga ao receptor, depois que exercer a sua função, ele tem que se desligar para ser eliminado. Então, turma, a interação do complexo fármaco-receptor deve acontecer mediante condições bastante específicas, tá? Essas condições específicas estão relacionadas a dois pontos: a complementariedade espacial entre fármaco e receptor e a formação de ligações químicas. Então, significa o quê? Para que um fármaco ele consiga se ligar a um receptor, a primeira coisa que tem que ter um espaço para que possa entrar o fármaco, e esse espaço ele tem que ser complementar ao receptor. E uma vez que ocorre essa complementariedade do espaço, os átomos presentes no fármaco, vai interagir com os átomos presentes nos receptores. Se vocês observarem essa imagem que está do lado direito, nós temos aí receptores, por exemplo, quando vocês veem aí CE207, CE204, ASP103, FEM290, isso daí são tipos de aminoácidos, tá? E aí vocês observam que se é aminoácido, gente, é uma estrutura química. Então, nós temos aí uma estrutura química de aminoácidos que equivale ao receptor adrenérgico, e aí nós temos a inserção de uma ligação de um fármaco. Observa que o fármaco, ele começa a se ligar com moléculas. O fármaco começa a se ligar com átomos. Observe essas linhas tracejadas, tá? Isso significa o quê? Que o fármaco ele se complementou e os fármacos conseguiram interagir, os átomos presentes no fármaco começaram a interagir com os átomos presentes no receptor. E aí tem várias ligações, pode ter uma ponte de hidrogênio, tem interação hidrofóbica, ligação iônica, que nós vamos falar mais detalhe delas a partir de agora. Nós temos, turma, nós temos as ligações covalentes, que é um tipo de ligação que ocorre entre os fármacos, tá? A ligação covalente, gente, são ligações de compartilhamento de elétron, tá? Ocorre compartilhamento de elétron. E, contudo, para que ocorra a ligação covalente, necessita-se de energia, são ligações químicas de elevada energia para sua formação, são consideradas ligações fortes. É tanto, gente, que a ligação covalente ela é considerada um tipo de ligação irreversível, ou seja, é uma ligação mais difícil de ser quebrado. Geralmente se precisa de enzimas para quebrar uma ligação covalente, tá? E assim, teoricamente, isso não é tão bom que aconteça no fármaco com receptor, senão esse fármaco vai ficar muito tempo ligado ao receptor, e isso pode levar a algumas complicações, tá? Ou seja, em que sentido? O fármaco vai permanecer mais tempo no organismo, pode levar a fatores de estresse sobre a célula, lesão celular por causa da ativação ou do bloqueio intenso do fármaco sobre o receptor. Como eu comentei, não são ligações mais comuns entre fármaco e receptor, justamente por causa dessa característica que eu comentei para vocês de ela ser forte e demorar mais para ser desligada, para quebrar a ligação. Em relação às ligações covalentes, essas ligações ocorrem entre os ametais e ametais, né? Hidrogênio e não metais, ou também ametais, hidrogênio com hidrogênio. Quando nós falamos esse contexto aí, ametais, não metais, que é a mesma coisa, eu estou me referindo à tabela periódica, tá? Então, a gente precisa ir na tabela periódica e saber quais são os ametais, né? Geralmente é o hidrogênio, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, geralmente está ali na família 4A, 5A, 6A e a família 7A, tá? As ligações covalentes, elas têm característica de compartilhamento de elétron, como eu comentei anteriormente para vocês, não se tem doação de elétron, ambos compartilham elétron, nesse sentido, ambos ganham elétron um do outro átomo, e isso leva a uma complementariedade, uma estabilidade química. As ligações covalentes, dependendo do compartilhamento, ela pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla.
Um exemplo, turma, de fármacos que, que faz ligação covalente, nós temos aí o ácido acetilsalicílico, vou comentar rapidamente sobre ele, né, que é a aspirina, o melhoral infantil. O ácido acetilsalicílico, mais conhecido como AS, gente, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, e um dos objetivos, ou um dos mecanismos de como o ácido acetilsalicílico ele age, é bloqueando a enzima COX, né, a enzima ciclooxigenase. Essa enzima ciclooxigenase ela é chamada também de prostaglandina endoperoxidase, ou PGHS. Qual é a função dessa enzima? A função dessa enzima é converter o ácido araquidônico em prostaglandina. E geralmente, quando nós temos processo inflamatório, essas prostaglandinas, elas mantêm o processo inflamatório, aumentam o processo inflamatório. Então, isso não é bom, tá? E aí, o ácido acetilsalicílico vai até essa enzima, até essa ciclooxigenase e liga-se com a enzima, né? E ligando a enzima através de ligações covalentes. Ou seja, é uma ligação forte, a ação é demorada e, diante disso, promove o efeito anti-inflamatório. Nesse contexto, observe essa imagem que está na parte superior, que nós temos aí o ácido salicílico e depois nós temos o ácido acetilsalicílico. Só um momento, turma. Então, continuando, observe essa imagem aí, nós temos na parte superior, né? Nós temos aí o ácido salicílico e do ácido salicílico origina-se o ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, tá? E aí embaixo nós temos aí a molécula do ácido acetilsalicílico se ligando a uma porção da enzima, tá? E ele se liga nessa porção da enzima como, lembrando, gente, se que eu estou falando enzima é um tipo de proteína especializada, então é formado por aminoácidos. Se tem aminoácidos, são formados por aminoácidos, tem elementos químicos, né? Então, o ácido acetilsalicílico se liga a essa enzima através de ligações covalentes. Um outro tipo de interação que pode acontecer entre o fármaco e o receptor são as interações hidrofóbicas, né? O próprio nome já nos sugere alguma coisa. Interações hidrofóbicas vai acontecer entre substância ou grupos funcionais ou elementos que têm um perfil lipossolúvel, têm um perfil lipofílico, tá? Então, estão relacionadas à capacidade de ligação entre unidades hidrofóbicas presente tanto no fármaco como no receptor, tá? E geralmente acontece essas interações hidrofóbicas entre compostos apolares e compostos apolares, tá? Ou seja, elementos que têm perfil lipossolúvel. E quando ocorre essa interação hidrofóbica, geralmente a gente acontece essa interação por afinidade, né? Porque eu tenho uma porção que é lipossolúvel e uma outra porção que é lipossolúvel. Então, acaba se aproximando por afinidade. Ocorre solvatação da água, tá? Geralmente as interações hidrofóbicas levam à solvatação da água e ocorre ganho de entropia. Vamos entender o que seria essa solvatação da água e ganho de entropia no próximo slide. Então, o que seria a solvatação? De acordo com a química em si, solvatação entende-se pelo fenômeno que ocorre quando um composto se dissolve em uma substância polar, sem formar uma nova substância. As moléculas do soluto são rodeadas pelo solvente. Em outras palavras, é quando ocorre, gente, uma mudança no rearranjo estrutural da água. E aí a água, a molécula estrutural da água, ela se modifica, ela se rearranja com o intuito de melhorar a característica de afastar ou juntar os produtos lipossolúveis, as partículas lipossolúveis, tá?
E toda vez que tem solvatação, gente, precisa ter entropia, que é a desordem das moléculas em um sistema, das partículas em um sistema. Se eu tenho, por exemplo, a água, ela tem um rearranjo estrutural. Se eu coloco gordura na água, essa molécula de água, essas moléculas de água vão ter que modificar todo o seu perfil para que possa comportar essa característica lipossolúvel do lipídio, tá? Então, isso seria entropia. Um exemplo de interação hidrofóbica, nós temos aí o, o fator de agregação plaquetária, que é o PAF, tá? O PAF, gente, é uma substância que é responsável aí por favorecer a agregação das plaquetas, e esse PAF, ele tem um perfil lipossolúvel, né? E aí, quando o PAF ele está sendo produzido, que ele vai para a corrente sanguínea é repleta de água. E aí, o que acontece? Essa água que está na corrente sanguínea, ou onde está próxima ao PAF, ela tem que se rearranjar, ela tem que se modificar a sua estrutura para que possa comportar o PAF, já que ele tem perfil lipossolúvel, ou seja, ele tem um perfil apolar, e a água tem um perfil hidrossolúvel, tem um perfil polar, tá? E aí esse PAF começa a se ligar às plaquetas em si, favorecendo a agregação das plaquetas, né? A agregação plaquetária, que isso é muito importante para a coagulação e para o estancamento de hemorragias. Entre outras ligações, nós temos também a ligação de hidrogênio, tá, gente? A ligação de hidrogênio, de modo geral, é uma ligação covalente, é um tipo de ligação covalente, tá? E são as mais importantes ligações covalentes existentes nos sistemas biológicos, que eu falei para vocês, que é muito comum, sendo responsável pela manutenção da conformação de moléculas nobres para o organismo. Em outras palavras, significa que nas principais moléculas importantes do nosso organismo tem ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, como DNA, como proteínas, tá? Aqui nós temos nessa primeira imagem proteína. A exemplo aqui nós temos uma proteína inicialmente terciária, tá? E essa proteína, se vocês observarem, ocorre, né, o rearranjo do formato dessa proteína através das ligações de hidrogênio. E a segunda imagem é uma imagem de material genético do DNA, e aí nós temos, nesse contexto aqui, as ligações entre as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, timina, e esse formato, essas ligações tracejadas aqui, gente, são ligações de hidrogênio. E esse formato da dupla hélice que ocorre no DNA, em parte, tem a ver com as ligações de hidrogênio. Quando é que vai acontecer a ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio? Geralmente, para ter a ligação de hidrogênio, gente, sempre vai ter que ter o hidrogênio ligando a um elemento eletronegativo. Entre os elementos mais eletronegativos, nós temos aí o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, tá? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá? São elementos altamente eletronegativos. Então, turma, toda vez que vocês encontrarem um hidrogênio que ele se aproxima-se desses elementos eletronegativos, eu já sei que eles vão fazer uma ligação de hidrogênio, ou uma ponte de hidrogênio. E é muito comum a gente compreender isso quando a gente olha para um receptor, observa a estrutura química desse receptor e olha para o fármaco, e observa a estrutura química do fármaco, tá? E aí, se vocês encontrarem esses elementos em conjunto, hidrogênio e oxigênio, por exemplo, eles estão fazendo ligações de hidrogênio. Um exemplo de ligação de hidrogênio, turma, que acontece é principalmente no fármaco antirretroviral chamado Sacnavir, né? Esse Sacnavir, como o próprio nome está dizendo, é um antirretroviral, é utilizado para o tratamento de pacientes com HIV.
esse fármaco, né, o Sacnavir, ele é um inibidor enzimático de protease, ele liga aos aminoácidos, né, e através de ponte de hidrogênio, que é o que eu vou mostrar agora para vocês numa imagem. Observa só, nós temos aqui uma estrutura de um fármaco, que é o Sacnavir, tá? E tanto na parte inferior como na parte superior, onde tem essas siglas, ASPERT, GLI, essas siglas aí estão representando, gente, aminoácidos. E centralmente nós temos aí o Sacnavir, que é essa molécula estrutural. Turma, olha só, lembra que para que ocorra a interação entre o fármaco e o receptor, eles têm que ter duas características. Tem que ter a complementariedade espacial e eles têm que fazer ligações químicas. Observa que o Sacnavir, ele está em um espaço dentro do receptor, então ele se complementa espacialmente. E além disso, o Sacnavir ele está fazendo ligações de hidrogênio com a parte superior e a parte inferior. Uma curiosidade, há muitas vezes, quando a gente pega uma estrutura química de um fármaco, é importante que a gente observe alguns radicais. É importante que a gente observe algumas estruturas, porque dependendo das estruturas, dos radicais, a gente pode dizer um perfil de fármaco, ou que perfil de fármaco é esse, tá? Se vocês observarem o Sacnavir na imagem, na estrutura, do lado direito, nós temos como se fosse um pé de galinha, tá? Essa estrutura aí é chamada de isopropil. Gente, se encontrar o isopropil em moléculas de fármaco, tudo indica que esse medicamento ele tem perfil antirretroviral ou antiviral, tá? Então, olhando rapidamente para essa molécula, eu já saberia que é um fármaco que vai agir sobre vírus, por causa desse isopropil, tá? Agora vamos observar essas linhas tracejadas, tá? Essas linhas tracejadas. Essas linhas tracejadas representam a ligação do fármaco ao receptor. E pode observar que, basicamente, a ligação do fármaco com o receptor está acontecendo através de ligação de hidrogênio, está acontecendo através de interação por ponte de hidrogênio. Pois o hidrogênio ele está se ligando a um elemento eletronegativo. Os mais comuns aí nós estamos encontrando o oxigênio, tá? E por fim, em relação ainda às ligações dos fármacos, é importante nós compreendermos que esses fármacos, gente, também podem fazer o que nós chamamos aí de forças eletrostáticas, participar de atração eletrostática, que está associada à carga, né? Lembra que na química os opostos se atraem, carga positiva, carga negativa, cátion, ânion. De modo geral, eu estou falando aqui de ligações iônicas, né? E aí nós temos a ligação iônica, que nesse caso ocorre uma atração entre as cargas opostas presentes na molécula, né, positivo e negativo, e nós temos o tipo de força eletrostática de polo, né, que ocorre uma mudança na nuvem eletrônica dos fármacos, onde vai favorecer a afinidade por elementos eletronegativos em si, né, pela eletronegatividade. E aí, tendo essa modificação na nuvem eletrônica, a gente fica aí com um perfil de cargas opostas, favorecendo a atração. Só um momento.
Turma, nesse momento nós vamos entrar em um outro contexto é, associado aqui à química farmacêutica. Nós vamos falar agora do perfil estereoquímico e a conformação dos fármacos. O que é que acontece? Nós estudamos que os fármacos, de modo geral, eles têm uma importância para que interage com o receptor, ele tem uma conformação espacial, né? Precisa ter essa característica em si. Contudo, nós temos que entender o seguinte, que muitas vezes essa característica espacial do fármaco está associado a vários fatores, né? E muitas vezes o fármaco em si, ele pode ter modificação nessa estrutura, nesse espaço. Nós temos que entender, gente, que o fármaco, ele se liga ao receptor por complementariedade, tá? E quem determinou isso, quem estudou isso inicialmente foi Emil Fischer, tá? Que ele sugeriu o modelo chave-fechadura, que até hoje é muito útil. Contudo, hoje nós sabemos que esse modelo chave-fechadura apresenta uma realidade parcial, tá? Parcial. Por quê? Porque os fármacos, gente, eles têm uma estrutura química dinâmica, têm uma estrutura química tridimensional. Nesse sentido, né, que tem essa estrutura química tridimensional, espacial, é importante compreender que pode ter alteração na conformação e não, muitas vezes, não ter ligação com o receptor. Então, como assim? Vamos estudar agora. Olha só, turma. As ligações entre os fármacos e receptores no sistema biológico, eles são interações tridimensionais e dinâmicas. Ou seja, gente, nós temos que parar de achar que os fármacos eles têm uma estrutura planar, porque a gente olha nas folhas, nos slides, a gente olha na internet, a gente olha a estrutura planar, mas o fármaco ele não tem essa estrutura planar. O fármaco ele tem uma estrutura tridimensional e dinâmica. Isso significa o quê? Que eles podem sofrer conformação nessa estrutura e muitas vezes isso pode levar a uma alteração na ligação entre si do fármaco e receptor. Mas como é que se descobriram isso? Né? Como foi que descobriram essa característica dinâmica, tridimensional do fármaco em si, que ele sofria modificação conformacional, que eles modificavam a sua estrutura em si? Gente, isso foi descoberto principalmente com a talidomida, né? Vou contar rapidamente a história aqui da talidomida para vocês compreenderem, né? Por muitos anos, pouco se deu importância e pouco conhecimento se havia adquirido sobre as modificações moleculares na forma e estrutura dos fármacos nos sistemas biológicos, tá? Pouco conhecimento se tinha. Nesse sentido, gente, entre a década de 60, uma grande tragédia ocorrida com gestantes e a formação dos seus bebês despertou o mundo e os químicos medicinais para a importância da estereoquímica, né? E isso foi chamado aí de geração talidomida. De modo geral, o que seria essa talidomida? A talidomida, gente, ela esteve no mercado pela primeira vez na Alemanha, em 1º de outubro de 1957, e foi comercializada como um sedativo hipnótico, ou seja, era utilizado, gente, principalmente para a indução do sono, tá? E era considerado um fármaco com poucos efeitos colaterais. E a indústria farmacêutica que a desenvolveu acreditou que a talidomida, gente, era tão segura que era propícia para prescrever a mulheres grávidas para combater enjoo matinais. E assim foi feito. Contudo, a talidomida foi rapidamente prescrita a milhares de mulheres e espalhada para todas as partes do mundo, em um total de 46 países, sem circular. Quando eu falo assim, 46 países, gente, sem circular, significa que esses países autorizaram a venda lá, não foi pessoas que levaram de um local para outro, não, tá? E, durante a década de 60, 12 mil crianças nasceram com má formação congênita, ou seja, tiveram teratogenia. O que é teratogenia? Teratogenia é um termo usado, é um termo médico usado para toda vez que tem um medicamento, uma substância que leva a um mau desenvolvimento do feto, tá? E aí leva a uma formação congênita. Isso daí é teratogenia.
E aí, gente, a talidomida, né, levou o que nós chamamos aí de focomelia, é o nome dado para essa teratogenia aí, focomelia, pois as crianças que nasciam de mães que utilizaram talidomida, nasciam com os membros inferiores e os membros superiores pequenos, e o tronco desenvolvido, semelhante a uma foca, por isso que receberam aí o termo focomelia. Esse efeito teratogênico, gente, depois de algum tempo foi descoberto que estava relacionado ao perfil da conformação do fármaco, que é o que eu vou mostrar agora. Então, gente, este episódio foi o marco de uma nova era no desenvolvimento de novos fármacos. A partir desse momento, passou-se a ter a destaque a conformação espacial dos fármacos e suas formas opticamente ativas. Ou seja, afinal, o que explicou o efeito teratogênico da talidomida? O que foi que aconteceu, turma? A partir de então, intrigaram o porquê que a talidomida levava a esses efeitos e começaram a estudar a estrutura química, né, desses fármacos. E a resposta foi que o efeito teratogênico veio a partir da descoberta da isomeria óptica e da quiralidade, ou assimetria, que nas moléculas de fármacos, né, ou seja, que nas moléculas ocorria que promovem suas mudanças conformacionais. Vamos tentar entender rapidamente o que significa isso. Vamos entender o que significa isso. Olha só, gente. É, os medicamentos, né, ou os fármacos em si, quando ele tem estrutura química, quando ele tem a estrutura química e ele apresenta o carbono quiral, ele vai ter isomeria óptica. O que seria esse carbono quiral? Tá? O carbono quiral é quando você tem um carbono e esse carbono ele faz 4 ligações diferentes, com radicais diferentes. Significa que aquele carbono ele tem quiralidade. E todo carbono que apresenta quiralidade, ele pode ter uma mudança conformacional, ele pode ter isomeria óptica. O que seria essa isomeria óptica? Quando desvia a luz para a direita e desvia a luz para a esquerda. Então, nós temos a isomeria óptica ou estereoisomeria, que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizadas, tá? E aí nós temos os isômeros ópticos, que possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados por sua atividade óptica e às vezes possuem atividades biológicas diferentes. Quando eu falo que uma substância ela é isômera, gente, significa que molecularmente eles apresentam a mesma característica, os mesmos elementos, a mesma quantidade de elementos, contudo, a estrutura desses elementos são totalmente diferentes, a posição desses elementos são diferentes. E aí, a modificação em si de um ou outro átomo pode alterar todo o perfil da droga, do efeito da droga. Observando essa imagem. Nessa imagem, turma, vocês podem observar que nós temos duas moléculas e olhando rapidamente para ela, parece que elas são iguais. Molecularmente elas são iguais, mas estruturalmente elas são diferentes. Observa que na estrutura do lado esquerdo, o metil está do lado esquerdo. E a estrutura do lado direito, o metil está do lado direito, o hidrogênio acompanha essa mudança, tá? Então, nós temos aqui duas moléculas iguais, mas a estrutura são diferentes, ou seja, isso daqui são isômeros. E é um isômero óptico. Por que que é um isômero óptico? Porque apresenta um carbono que faz 4 ligações diferentes. Quando submetemos essas duas moléculas. Então, quando submetemos essas duas moléculas a um feixe de luz polarizada, notamos que uma delas desvia o feixe de luz polarizada para a direita, sendo denominado de destrógeno, né?
E a outra desvia para a esquerda, o feixe de luz para a esquerda. Então, denomina-se de levógeno. Então, toda vez que vocês veem uma estrutura de um fármaco que tem um carbono quiral ou de qualquer outra substância que tem um carbono quiral, eles vão ter, gente, duas substâncias. No final, acaba tendo isômeros, né? Que seria duas substâncias. Uma que desvia a luz para a direita, que a gente utiliza o D ou o R, e a outra que desvia a luz para a esquerda, que nós utilizamos o L ou o S. Ou seja, característica de isômeros ópticos. Mas o que proporciona a isomeria óptica entre as moléculas, gente? A isomeria ela é fruto da presença de carbono quiral. Esse carbono quiral também pode ser chamado de carbono alfa ou assimétrico, tá? E o que caracteriza a ser um carbono diferente, né? O que caracteriza ser um carbono quiral? É a presença de 4 radicais diferentes. Tá aí, ó, o carbono, aí tem um R1, R2, R3, R4, e os radicais, eles são diferentes entre si. Logo, esse carbono, ele pode ser, e pode ser não, ele é um carbono quiral e pode levar até a isomeria óptica, que desvia a luz para a direita, que desvia a luz para a esquerda. Nessa imagem, nesse slide, né, nessas imagens, é só para a gente fixar o que seria carbono quiral, né? Carbono quiral é quando o carbono ele faz 4 ligações simples e essas ligações elas são com radicais diferentes, né? Nós temos aí, por exemplo, o ácido lático, né? Nós temos na parte superior o ácido carboxílico, na parte direita, né, central, hidroxila, na parte de baixo o metil e no lado esquerdo nós temos o hidrogênio. Observa que nós temos aí 4 ligações diferentes. Turma, toda vez que nós tivermos o carbono com 4 ligações diferentes, ele vai ser um carbono quiral e ele vai ter isômeros óptico, que desvia a luz para a direita, destógero, e que desvia a luz para a esquerda, levógero. E aí, vamos começar a falar agora, voltando de novo para a talidomida. Vamos entender e vamos encontrar aonde é que ocorreu, onde foi que descobriram aí, teoricamente, esse perfil da isomeria, né? Então, gente, essas moléculas que vocês estão observando aí é a talidomida, tá? Então, olha só, a talidomida, ela apresenta dois isômeros ópticos ativos, quais apresentam atividades totalmente diferentes. Mas como ele, até então, quando desenvolveram a talidomida, não sabia que a talidomida iria desenvolver um isômero, iria apresentar um isômero. Eles ainda não tinham descoberto, não se sabia ainda do carbono quiral. Mas se vocês observarem, gente, nessa imagem, nós temos aí a talidomida, tá? Deixa eu ver se a outra está melhor. Observa só a imagem. Nós temos aqui a estrutura da talidomida, e aí essa estrutura da talidomida, se vocês observarem perto do nitrogênio, que tem essa linha mais ondulada, nós temos um carbono, que teoricamente não está sendo visível, porque ele está ligado a essa ligação aí reta. O que acontece? Esse carbono, gente, ele faz 4 ligações diferentes. Ele faz uma ligação com todo esse radical associado ao nitrogênio, faz uma ligação com essas outras linhas tracejadas até o oxigênio, e faz a ligação com esse radical aí, que é a amida. E faz a ligação com o hidrogênio, que não está visível. Logo, isso daí é um carbono quiral, é um centro óptico, tá? Ou centro quiral, que é até demonstrado aí por essa imagem que tem a setinha laranja, tá? O centro óptico. Isso significa o quê? Isso significa que a talidomida ela tem dois isômeros, um R e um S. Lembrando que o R desvia a luz para a direita e o S desvia a luz para a esquerda, ou destrógeno ou levógeno. O isômero da talidomida, que desvia a luz para a esquerda, que é o S, tem efeito teratogênico, ou seja, vai levar aquele efeito da malformação.
tá? E a talidomida, que desvia a luz para a direita, que é o R ou o D, tem o efeito sedativo e hipnótico. Então, desenvolveram a talidomida com efeito sedativo e hipnótico, mas sabia que dentro do nosso organismo, essa talidomida iria desenvolver o seu isômero óptico. Ia ter a talidomida com perfil S, né, de desviar a luz para a esquerda. E isso fez com que ocorresse uma não interação com os receptores próprios, e sim com receptores associados ao feto, que levava a essa má formação. Então, gente, olha só. O isômero R da talidomida apresenta atividade biológica e farmacológica desejáveis, sendo este um sedativo e hipnótico, tá? Sedativo e hipnótico. Contudo, a talidomida ela dava origem ao isômero S, né? E esse isômero S ele é oxidado seletivamente, levando a espécies eletrofílicas reativas do tipo arenóxido, que reage com nucleófilos bioorgânicos, induzindo a teratogenicidade. Em outras palavras, o que o isômero S faz? O isômero S faz, gente, a produção de radicais livres. E aí esses radicais livres se ligam a moléculas no feto, levando a uma má formação dessas moléculas, dessas células, desculpa, e consequentemente a teratogenicidade, a má formação. Vou dar um outro exemplo de fármacos que levam à teratogenia, tá? Que é o propanolol. Acredito eu que todo mundo que já ouviu falar, né, do propanolol, que é um fármaco antipertensivo, ele é um bloqueador dos receptores beta-adrenérgico, tá? Esse fármaco é muito utilizado para pacientes também que têm problemas cardíacos e outros fatores associados. Em relação a esses fármacos antipertensivos, o propanolol ele foi descoberta a sua ligação por Enzo Stendman, e eles propuseram que o propanolol ele se liga no receptor em 3 pontos. Vamos tentar observar quais são esses pontos. Aí, turma, nós temos a estrutura química do propanolol, certo? E aí, observando essa estrutura química do propanolol, nós podemos observar alguns aspectos, né? Quais são? Encontre o centro quiral da molécula. Então, olhando para aí, para o propanolol, vocês acham que tem algum carbono quiral? E, além disso, encontre grupamentos químicos que podem favorecer as ligações entre o fármaco e o receptor. Então, na próxima imagem, que está maior, nós temos aqui esse perfil, tá? Olha só. Nós temos aqui a molécula do propanolol, e aí vamos tentar ver se nós encontramos o carbono quiral. Lembrando, gente, que o carbono quiral ele faz 4 ligações com receptor, 4 ligações com radicais diferentes, tá? Então, eu sei onde é que está o carbono quiral. Observam só, no asterisco. Esse asterisco, gente, abaixo dele tem um carbono, e esse carbono ele é considerado carbono quiral. Por que ele é considerado carbono quiral? Porque tem a hidroxila, né, que é um radical. Do lado direito, nós temos esse radical associado à amina, e do lado esquerdo, nós temos aí todo esse radical associado a esses 2 anéis aromáticos, a esse anel aromático, essas 2 cadeias cíclicas e o éter. E acima do asterisco, nós temos uma ligação de hidrogênio que teoricamente é invisível, né? Porque como o carbono ele faz 4 ligações e esse daqui está fazendo só 3, ele precisa estar fazendo uma quarta. E essa quarta é com hidrogênio. Então aí nós temos o centro quiral, ou seja, aí nós temos o carbono quiral. Então, eu já sei
Se tem na molécula um carbono quiral que seja, eu já sei que esse carbono quiral, essa molécula ela vai ter isômero, tanto isômero óptico, tanto que desvia a luz para a direita, quanto desvia a luz para a esquerda. E, além disso, nós temos alguns pontos importantes. Tudo isso que eu estou circulando aqui, gente, são locais que possivelmente o fármaco vai se ligar ao receptor. São grupamentos que facilitam ou favorece a ligação do fármaco com o receptor. Nós temos o grupamento naftila, tá? Esse grupamento naftila, que é o que vocês estão observando aí, ele tem um perfil hidrofóbico. Então, se o grupamento naftila, gente, ele tem um perfil hidrofóbico, o fármaco vai se interagir no receptor com uma porção também hidrofóbica, né? Porque lembra que a interação hidrofóbica ela acontece entre compostos apolares. Essa hidroxila, ela é o grupamento hidroxila, né? Realiza interações de tipo de ponto de hidrogênio com o sítio receptor beta-adrenérgico, ou seja, essa região da hidroxila aí vai se ligar com a porção do receptor através de ligação de ponte de hidrogênio. Aí eu chamo a atenção para vocês nesse contexto bem aí. Observe essa hidroxila, porque ela vai ter uma diferença na sua ação, no seu efeito, por causa da isomeria, que vai modificar a posição dessa hidroxila, e já vai ter um outro efeito. E o nitrogênio, o grupamento amina aí, gente, eles se ionizam, né? E isso vai fazer com que ocorra uma ligação iônica entre o receptor e o fármaco. Diante disso, gente, como eu comentei para vocês que o propanolol ele tem um carbono quiral, se ele tem um carbono quiral, ele vai ter o isômero óptico, o que desvia a luz para a esquerda e o que desvia a luz para a direita, né? Então nós temos aí o propanolol que desvia a luz para a esquerda, né, que é o isômero S, ele consegue realizar as 3 ligações químicas com o receptor e tem atividade potensora, ou seja, esse é o que exerce a atividade adequada. Já o propanolol, que desvia a luz para a direita, devido à rotação na molécula, este perde sua ligação por ponte de hidrogênio, perdendo assim a atividade potensora e ganha atividades indesejadas, né, do tipo de inibição da metabolização dos hormônios tiroidiano, T3 e T4. Nessa imagem que eu vou mostrar agora, nos mostra essa situação da modificação da não interação. Nós temos aqui a interação, nós temos aqui a molécula de propanolol. Tá? Gente, observa que nós temos aí a molécula do propanolol do lado esquerdo e direito, que está desenhado colorido, tá? Que está colorido. Observa a imagem do lado esquerdo. A imagem do lado esquerdo mostra o propanolol isômero S, ou seja, aquele que faz atividade potensora, tá? E aí nós temos o seguinte, observa que na porção do grupamento naftílico ocorre a interação hidrofóbica. Lá na posição da hidroxila, esta hidroxila se liga com o hidrogênio, o oxigênio da hidroxila se liga com o hidrogênio do receptor, por ponto de hidrogênio, e o grupamento amina faz ligação iônica, né, com o receptor. Então, aí nós temos as 3 ligações perfeitamente, né, interagindo adequadamente. Agora, olha a imagem do lado direito, que é o isômero R, que é o que não causa o efeito hipotensor. Observe que a interação hidrofóbica acontece, observe que a ligação iônica no grupamento amina acontece, mas não tem a interação da ponte de hidrogênio. Por que não tem a ligação da ponte de hidrogênio? Porque a hidroxila, ela rotou. Ela, em vez de estar embaixo, ela agora foi para cima. Por que isso aconteceu? Porque aí é um carbono quiral. E ele sofre essa rotação, ele sofre essa modificação, essa conformação. E isso leva
a não interação adequadamente. E aí pode ter outros efeitos. Turma, falei para você de isomeria óptica, agora nós vamos falar de outras isomerias. Eu vou dar 5 minutinhos, 10 minutinhos de intervalo para a gente poder falar sobre essas outras isomerias, tá? Eu estou sendo um pouquinho mais rápido hoje, porque a gente precisa encerrar esse conteúdo, porque na próxima semana a gente tem um outro conteúdo que é um pouquinho extenso e é a nossa última aula. Por isso que eu vou encerrar essa aula de hoje, desse conteúdo aqui, para na próxima semana já ser o último conteúdo. Só um momento, viu? 5 minutinhos para beber uma água.
Então, turma, vamos lá finalizar esse conteúdo. Então, a partir de agora, eu vou falar de outras isomerias, tá? Não existe somente a isomeria óptica, existe outras também relacionadas à isomeria por outros perfis, por outras características. Então, vamos lá. Assim como em fármacos que possuem centros ópticos ativos em suas moléculas, ocorrem diferentes interações devido aos rancematos presentes e suas conformações espaciais. Em moléculas que apresentam dupla ligações também pode haver isomeria, ou seja, nós vamos falar agora de outros tipos de isomeria que não estão relacionados ao carbono quiral. Como assim, né? Então, por exemplo, oh my god, isomeria acontece em carbono quiral com ligações simples. Eu acabei de aprender. Agora lá me vem ele com conversa de dupla ligação. Vamos lá, por partes, vamos entender essas isomerias. Olha só, gente. Tem a isomeria chamada isomeria geométrica. Essa isomeria geométrica ela vai acontecer devido ao fato das duplas ligações que pode ocorrer, tá? E aí essa isomeria ela pode ser chamada de isomeria cis ou trans, que também pode ainda ser classificado como E ou Z, tá? Isomeria cis seria E, isomeria trans seria Z. E aí, gente, essa isomeria, ela está relacionada quando o grupamento com o mesmo perfil atômico estão na mesma posição. Então, se estão na mesma posição, é isomeria cis. Se estão em oposições opostas, seria isomeria trans. Tá? Aí, desculpa, a isomeria cis seria o S, tá? O Z, desculpa, e a isomeria trans seria o E. Então, a isomeria geométrica cis ou trans ocorre quando um par de isômero apresenta a mesma forma molecular, mas são diferentes em suas estruturas, em suas fórmulas estruturais. E para acontecer essa isomeria geométrica, gente, essa isomeria ela acontece em dois casos: em compostos com ligações duplas ou em compostos cíclicos. Vamos tentar compreender isso. Observe essa imagem do lado direito, a primeira imagem do lado direito. Nós temos aí, por exemplo, carbono, dupla carbono. E ligada a cada carbono, nós temos dois hidrogênios. A isomeria geométrica, gente, ela acontece por dois perfis, ou em ligações dupla ou em compostos cíclicos, em cadeias fechadas. Nesse exemplo aí que eu estou dando para vocês, nós temos uma dupla ligação. Mas por que que aí não acontece uma isomeria geométrica? Porque para ter isomeria geométrica em carbonos com dupla ligação, nós temos que ter aí os radicais que se ligam aos carbonos têm que ser diferentes, não pode ser iguais, tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, observe essa estrutura. Nós temos aí carbono, dupla carbono. E aí vocês observam o radical A, B, C, D. Ambos os radicais em cada carbono é diferente. O A é diferente do B e o C é diferente do D. Para caracterizar uma isomeria geométrica em cadeias com dupla ligação, precisa ter esse perfil aí, tá? Diferente. Então, os isômeros deverão ter carbonos unidos por uma dupla ligação e ligantes diferentes presos a cada carbono da dupla ligação. Foi o que eu comentei agora para vocês. Seja a ligação dupla entre carbono e seus ligantes A, B, C e D, a condição para que ocorra a isomeria geométrica cis e trans deve ter seus ligantes A e B diferentes e C e D diferentes. Tá? Exemplo para vocês aqui. Observe esse exemplo aí, gente. Compostos com ligação dupla, né? E o de 1,2 de cloro eteno. Se vocês observarem, gente, nós temos aí no dicloroeteno, na molécula do lado esquerdo e na molécula do lado direito, a fórmula molecular de ambas é a mesma coisa, né? Tem a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de cloro, mas se vocês observarem, ambas as moléculas são estruturas diferentes, tá? Então, é uma isomeria. Por que que é uma isomeria cis e por que que é uma isomeria geométrica?
porque acontece entre carbonos com dupla ligações e que os radicais do carbono, da dupla ligação, eles são diferentes. O cloro é diferente do hidrogênio e o hidrogênio é diferente do cloro. Nesse sentido, a gente vai classificar vamos classificar esses elementos aí, gente, essas moléculas em cis ou trans. O que seria o cis? É toda vez que eu tiver os átomos na mesma posição. Como vocês observam aí, o cloro e cloro está no mesmo eixo, né, na primeira estrutura. Isso daí é a isomeria cis. Já na estrutura do lado direito, nós temos o cloro e o cloro em oposições opostos. Então, isso daí seria uma isomeria trans. É o que está explicando aqui nesse conceito. Isomeria cis indica átomos iguais de um mesmo lado em relação aos carbonos da dupla. E isomeria trans, indicando que os átomos estão em posições transversais ou opostas em relação aos carbonos da dupla, que foi o que eu comentei para vocês no slide anterior. E, como eu comentei para vocês, a isomeria geométrica ela não acontece somente em carbonos com dupla ligação, ela também pode ocorrer em carbonos de cadeias fechadas, né, em compostos cíclicos. Toda vez que nós falamos compostos cíclicos, são cadeias fechadas, tá? Para que esta isomeria ocorra em compostos cíclicos, é necessário que pelo menos dois carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Nesta molécula, os ligantes dos carbonos são diferentes. Então, eu vou pegar essas moléculas menores, que talvez seja mais fácil de eu dar exemplo para vocês e comentar. Então, pega essa molécula do lado esquerdo, observe essa estrutura do lado esquerdo, que é a estrutura triangular, nós temos aí 3 carbonos. O que está dizendo no composto cíclico? Isomeria geométrica no composto cíclico. Os carbonos que se ligam entre si para fazer a isomeria geométrica precisa ter ligação no carbono diferente. Você observa aí o carbono que tem 2 hidrogênios. Esse carbono que está ligado a 2 hidrogênios, H2, não vai participar da isomeria geométrica, porque ele não faz ligação com ligantes diferentes. Agora observa os 2 carbonos da parte de baixo. Nós temos aí o carbono do lado esquerdo, que está se ligando ao hidrogênio e ao cloro. E nós temos o carbono do lado direito, que está se ligando ao hidrogênio e ao cloro. Gente, é uma cadeia fechada, é ligação entre carbono e os radicais de cada carbono são diferentes entre si. Então, isso é uma isomeria geométrica, do tipo composto cíclico, do tipo cis ou trans. Nesse caso aí seria cis, porque o cloro, hidrogênio e hidrogênio estão na mesma posição do outro carbono. Essa imagem do lado esquerdo também mostra, né, essa mesma característica. Em vez do cloro, eu utilizei, no caso, o bromo, né? E aí nós temos, por exemplo, na imagem esquerda, na primeira estrutura, nós temos o cis, porque o bromo estão do mesmo lado, na posição, e a segunda estrutura da primeira imagem, o bromo está em lados opostos. Nesse sentido, é trans. E aí, para a gente finalizar essa aula de isomeria, nós temos o nosso último tipo de isomeria de estudo, que é a isomeria chamada planar ou de posição, tá? Essa isomeria, ela pode acontecer por várias situações, isso vai depender da fórmula molecular, do mesmo grupo funcional, o mesmo tipo de cadeia, e que pode ser esses tipos aqui, ó. Nós temos isomeria planal de posição de acordo com a posição da insaturação, do grupo funcional, do heteroátomo, do radical substituinte, que eu vou mostrar alguns desses isomeria aqui.
Nós temos a isomeria de posição em relação à posição do heteroátomo. Observa só. Nós temos aí, primeira coisa, o que é um heteroátomo? O heteroátomo, gente, é um elemento que aparece entre carbonos, né? Aparece entre dois carbonos e que não é carbono e não é hidrogênio. Geralmente, o heteroátomo é um elemento diferente do carbono e do hidrogênio. É muito comum encontrar o oxigênio e o nitrogênio, tá? Compostos que são éter, éster, aminas, amidas, geralmente tem esse heteroátomo. E aí você já tem que olhar. Ah, é um éter. Então, será que isso daí é uma isomeria? Esse composto pode ter um isômero de posição? Observe essa imagem. Nós temos aí a estrutura do lado esquerdo e a estrutura do lado direito. Nós temos na estrutura esquerda, nós temos aí o etoxetano. Por que é tóxico? Porque o oxigênio, esse heteroátomo, está no segundo, após o segundo carbono. Já a molécula do lado direito, nós temos o metoxetano. O carbono, o oxigênio está após o primeiro carbono. E aí, o que nos chama a atenção aqui? São estruturas diferentes, mas a forma molecular é igual. Mas mudou um elemento, a posição de um elemento. Por isso que é chamado de isomeria de posição, do tipo heteroátomo, porque o que mudou foi a posição do heteroátomo. E aí, gente, uma modificação que seja aqui de um elemento pode modificar todo o perfil estrutural da ligação do fármaco com o receptor. E a nossa última isomeria que nós vamos estudar aqui, gente, a isomeria da posição do grupo substituinte em compostos cíclicos, tá? Nós temos aí, quando a gente fala nesse grupo substituinte em compostos cíclicos, observa que nós temos um anel aromático, e se por acaso o anel aromático já tiver um grupo de átomos ligado ao anel benzênico, as substituições posteriores serão influenciadas por ele, ou seja, dizendo que esse grupo é um orientador da substituição de hidrogênio desse anel. Em que sentido eu estou querendo dizer aqui? Observa que nós temos aí o anel aromático e na parte de cima nós temos o metil. E logo na parte após o metil nós temos outros radicais metis. Dependendo da posição que se encontra esses radicais metil, a gente vai dizer que há substituição no carbono orto, meto, para. Essa outra imagem aqui é mais fácil de vocês compreenderem. Observa só, gente, nós temos o grupo orientador, que é a hidroxila. Observa que a hidroxila está lá no primeiro carbono. E a partir disso, nós temos aí o grupo substituinte, que é o metil. Se o metil estiver no primeiro carbono, ele vai ser chamado de orto, que é a primeira estrutura aí, ortocresol 2-metilfenol. Se o metil tiver no segundo carbono após o grupo orientador, que é a hidroxila, é chamado de meta. E se a hidroxila tiver no terceiro carbono, no quarto carbono, né? No quarto carbono, após o grupo orientador, que é a hidroxila, ele vai ser chamado de para. E aí, observam só, turma. Se vocês pegarem essas três moléculas, a fórmula molecular delas são iguais, tá? Igual, não muda nada a fórmula molecular, mas estruturalmente é diferente. Professor? Oi. Não está aparecendo não a imagem. Não? Não, a que você está falando, agora sim. Apareceu, né? Tá. Então, observa aí, Jefferson, que nós temos aí três estruturas, e nas três estruturas nós temos a hidroxila na mesma posição, e nós temos o metil em carbonos diferentes. O que seria isso? Nós temos a hidroxila aí no carbono, a hidroxila, que é o grupo orientador, no primeiro carbono, e a partir desse momento, eu vou olhar onde é que está o grupo substituinte, que é o metil. Se o metil estiver no segundo carbono, é chamado de orto. Se o metil estiver no terceiro carbono, é chamado de meta. E se o metil estiver no quarto carbono, ele é chamado de para. E aí é importante entender por que isso é uma isomeria. Porque, gente, são três substâncias que têm a mesma forma molecular, mas estruturas diferentes. Tem a mesma forma molecular, mas estruturas diferentes. E isso nos mostra o quê?
que esse perfil de ter uma forma molecular igual, mas estrutura diferente, nos levar a entender que essa substância pode não se ligar ao receptor, já que as posições desses radicais eles mudam. Então, turma, essa é a nossa aula da relação da farmacodinâmica, né, com a química farmacêutica, a relação dessa ação dos efeitos dos fármacos, né, estruturalmente específico e inespecífico. E aí eu vou agora colocar nossa última aula, nosso último conteúdo, eu vou iniciar hoje e termino na próxima semana. Só um momento, turma. Então, turma, nosso último conteúdo, nós vamos falar sobre desenvolvimento de fármacos. Nesse conteúdo, nós vamos falar sobre patente, vamos falar sobre fármacos Me Too, Me First, nós vamos falar sobre estudos de fase, estudos pré-clínicos e clínicos. Então, vai ser algo mais teórico, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: o processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos é complexo, longo e de alto custo. A descoberta de novos medicamentos tem suas raízes profundamente ligadas às inovações científicas e tecnológicas. O que significa isso, gente? Que os fármacos em si, para se desenvolver, precisa passar por pesquisa e desenvolvimento desses fármacos. E para que tenha essa descoberta de fármacos, para que tenha essa produção de medicamento, é importante que tenha inovações científicas e tecnológicas. Quanto mais se tem essas inovações tecnológicas, mais rapidamente se sai a produção dos fármacos, mais rapidamente nós temos um produto acabado, pronto para ser comercializado. Turma, é igualmente assim, me surpreende muitas coisas em relação à pandemia, né, do Covid. Um exemplo, turma, só para vocês terem ideia, a gente está falando aí de teste rápido e basicamente em 3 meses, de 2 a 3 meses, eles desenvolveram testes rápidos para a detecção do Covid. Lógico que não é tão sensível, não é tão específico, depende também da marca, do laboratório, mas se nós não tivéssemos tecnologia para isso, se nós não tivéssemos inovação científica para isso, possivelmente nós levaríamos anos para descobrir para elaborar esses testes. Então, quando eu falo nesse sentido na pesquisa e desenvolvimento de fármacos, que é tão importante, é necessário que a gente tenha tecnologia. E, infelizmente, o Brasil, por
por ter um déficit nessa inovação, nessa tecnologia, nós temos dificuldade, né, de desenvolver produtos. As etapas envolvidas no processo de pesquisa baseia-se simplificadamente no estudo de compostos para tratamento de doença, né? Então, quando você fala em pesquisa e desenvolvimento de fármacos, o intuito é de buscar compostos para o tratamento de doença. Aquelas, principalmente doenças que ainda não se descobriu nenhum medicamento, doenças que têm medicamento, mas esses medicamentos às vezes são muito tóxicos, não são tão eficazes, e aí a indústria vai buscar novos fármacos. Mas nós temos aí alguns problemas associados, né, ao desenvolvimento, à pesquisa de novos fármacos em si, tá? Ó, só para vocês terem ideia, a cada 300 mil moléculas sintetizadas, ou seja, a cada 300 mil moléculas produzidas, né, a cada 300 mil moléculas descobertas, 20 mil entram nos testes pré-clínicos, né, com os animais, etc., e 200, dessas 20 mil, só 200 entram na fase 1, 40 vai para a fase 2, que já envolve humanos, 12 entram na fase 3 e somente 4, gente, vão para a fase 4 ou vão ser aprovadas pelos órgãos regulamentadores, como a Anvisa no Brasil, a FDA nos Estados Unidos. Ou seja, são muitas drogas que se estudam, mas são poucas que conseguem chegar ao mercado realmente que tem uma inovação, que tem uma diferença, que tem um perfil adequado comparado àquelas que já existem no mercado, né? De 300 mil moléculas, só 9 chegar ao mercado é bem complexo, é bem difícil mesmo a pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos. Estudo de uma nova entidade química, né, o NCE. Então, gente, a identificação de novas estruturas químicas com potencial de uso farmacoterapêutico, tanto para alvos moleculares já estabelecidos, quanto para novos alvos biológicos. O que é que eu quero falar sobre isso, né, sobre esse ponto aqui? O que é que acontece, gente? Quando eu falo NCE, que é a nova entidade química, eu estou me referindo a uma molécula nova, né? Hoje, o que é que a indústria farmacêutica geralmente elas fazem? Elas pegam as estruturas dos fármacos que já existem, né, e vai modificando uma coisa ou outra. Mas descobrir uma nova estrutura, uma nova molécula é um pouco mais difícil, gasta-se mais, demora-se mais. Mas a gente está precisando de novas estruturas, de novos mecanismos de ação, de novos medicamentos que têm um outro perfil de ação, tá? Mas é mais complexo, é mais fácil você pegar uma que já existe e modificar e melhorar ela do que iniciar uma nova estrutura, desenvolver uma estrutura química totalmente inédita. E aí, pensando nesse contexto, gente, de estruturas inéditas ou não, é importante nós compreendermos o que seria fármacos Me Too, né? Fármacos Me Too e qual a relação dele. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, que hoje é muito fácil, praticamente uma grande parte da população ela tem um acesso muito fácil a medicamento. E isso leva a uma automedicação, um uso irracional desse medicamento. E a indústria farmacêutica, ela percebe isso. A indústria, ela percebe que a população cada vez mais é consumindo medicamento. Aí o que é que elas fazem? Elas começam a desenvolver produtos, muitas vezes não inovadores, produtos que não têm uma diferença adequada ou importante de compostos que já existe e vai lançando no mercado, como se fosse algo novo, como se fosse inovador, como se fosse melhor. E muitas vezes não é, tá? E aí, vou dar um exemplo aqui de fármacos Me Too. Quando eu falo em fármaco Me Too, gente, significa do inglês eu também, tá? Me Too é eu também. E geralmente os fármacos Me Too, eles são fármacos que são oriundos do primeiro fármaco daquela classe, como por exemplo o omeprazol. O omeprazol é um fármaco que é chamado de Me First, ou seja, eu primeiro, tá? Eu primeiro. E a partir do omeprazol veio os Me Too, pantoprazol, lansomeprazol, ensomeprazol,
Dexlansoprazol. Então, assim, todos esses fármacos que eu falei para vocês, eles são fármacos Me-Too, porque a estrutura dele é semelhante ao do omeprazol. A diferença é que muitas vezes esses fármacos Me-Too, eles têm um perfil um pouco melhor do que o primeiro, mas muitas vezes não tem muita diferença, mas é lançado no mercado como algo diferente, como algo novo, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Olha só, gente, a França, entre 1975 a 1984, dos 508 novos produtos farmacêuticos lançados nesse período, apenas 70% não oferecia vantagens terapêuticas. Ou seja, gente, praticamente 400 e poucos fármacos que foram lançados, produtos que foram lançados na França nesse período, 400 e pouco não tinha vantagem nenhuma daquelas que já existia, mas era lançado, porque é para fazer lobby, é para fazer aumentar o arsenal daquele laboratório. Nos Estados Unidos, né, a FDA, entre 1981 e 1988, lançaram 348 novos medicamentos, mas somente 3% tinha alguma importância daqueles que já existiam. Olha só, gente, lança-se medicamentos no mercado, que são medicamentos, entre aspas, novos, mas eles não têm melhoria, eles não são melhores do que aqueles que já existem. Qual a vantagem disso? Só competitividade, tá? E marketing, mas que vai ter diferença em efeito de medicamento, não. No Canadá, tá? Entre 1990 a 2003, de 1.147 patentes, apenas 5,9 foram considerados inovador. Ou seja, turma, ressaltando o que eu falei, se produzido vários produtos, é lançado no mercado, mas esses produtos muitas vezes não têm mais importância, não são tão bons. Exemplo aí, recentemente lançou aí o Doflex Uno, né? Que é o Dorflex só de dipirona. A gente já tem a dipirona de 1 grama, vários outros laboratórios, mas o Dorflex, né, lançaram aí, o laboratório lançou para competitividade, mas não existe melhor ali não. Se você comprar uma outra dipirona de outro laboratório de 1 grama, vai ser igual. E aí, gente, o que seriam esses fármacos Me-Too, que eu já falei para vocês? São fármacos que eles vêm a partir da estrutura primária, do primeiro fármaco que foi descoberto, da classe, né? E geralmente eles possuem semelhança e diferença na sua estrutura química e pode ter propriedades terapêuticas tanto diferentes como semelhantes. Qual a importância de se desenvolver os fármacos Me-Too para a indústria? O tempo de gasto de desenvolvimento é menor, gasta-se menos dinheiro, muitos dos testes já foram realizados e acaba melhorando algumas características do novo fármaco, né, dos Me-Too. E aí nós temos alguns exemplos, né, de fármacos, que tem aqui esses exemplos, mas eu vou mostrar aqui na prática, na imagem para vocês, tá? Nós temos aqui, ó, o Sildenafil, que é o Viagra, e depois que foi lançado o Viagra, quando quebrou a patente, etc., quando foi desenvolver o Sildenafil, em seguida, depois de algum tempo, se desenvolveu o Levitra da Bayer. Olha só, se vocês observar, gente, o Sildenafil e o Vardenafil, gente, eles são muito semelhantes estruturalmente, né? Se vocês observarem o Sildenafil, o que muda o Sildenafil para o Vardenafil, nós podemos observar nessa cadeia que parece uma cadeira de praia, lá embaixo nós temos um metil, e no Vardenafil nós temos o metil, só que ligado a um outro carbono e geralmente uma posição diferente. E se vocês observarem nessa parte que está retangular, o que modifica um para o outro, gente, é só a posição dos nitrogênios. Então, assim, as moléculas são muito semelhantes, mas há uma pequena diferença em efeito, né? Geralmente o Vardenafil ele é um pouco mais seguro do que o Sildenafil, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que os fármacos Me-Too, eles têm uma estrutura muito semelhante dos fármacos protótipo, do primeiro, mas que acaba sendo diferente também.
Um outro exemplo de fármacos Me Too, que depois foi desenvolvido, os outros fármacos, nós temos aqui a primeira imagem do lado esquerdo, na parte de baixo, nós temos aí Rovecocib, tá? O Rovecocib, gente, é o primeiro fármaco desta classe aqui, que nós chamamos de inibidores seletivos da COX-2, né? Inibidores seletivos da COX-2. E aí, no Rovecocib, ele foi o primeiro dessa classe. E a partir do momento, a partir de então, saiu-se outros, enterococib, lumiracocib, celococib, valdecossib, parecocib. Lembrando que, quando eu falo desses fármacos aqui, né, eu estou falando que são fármacos anti-inflamatórios. Nem todos são usados comercialmente, outros já saíram do mercado por efeitos mais graves em si, mas aí em relação a essa classe, o que é mais comercializado é o Celebra, que é o Celecocib, que é o nome comercial Celebra. Eles têm efeitos adversos um pouco graves, como hipertensão, aneurisma, infarto, e aí geralmente esses medicamentos eles são receita C. E observa, gente, que os fármacos após o Rovococib, eles têm muita semelhança entre si, tá? E o último exemplo aqui de fármacos que é Me-Too, nós temos a ranitidina, tá? A ranitidina é um fármaco Me-Too, que vem da cimetidina. Essa classe de fármacos aí são bloqueadores dos receptores H2 da histamina. São fármacos utilizados para o tratamento da gastrite e úlcera. Observa como é que a ranitidina ela tem elementos químicos, estruturas químicas muito semelhantes à cimetidina, né? E aí, gente, os fármacos Me-Too, ela tem essa finalidade de pegar parte da estrutura química para favorecer a produção de um novo fármaco, contudo, com base na estrutura primária. Certo, turma? A gente vai finalizar nossa aula por hoje, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato.